Foram mortos nesta madrugada Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e também Diego Ralph Bolfin. Diego, que é irmão da deputada, como a gente já disse aqui, Sâmia Bolfin, portanto cunhado também do deputado federal Glauber Braga. As autoridades dizem que é precipitado, Miguel, a gente falar em motivação política. O ministro Flávio Dino também determinou que a Polícia Federal acompanhe todas essas investigações no Rio de Janeiro. Mas, Miguel, quais análises, quais conclusões a gente pode fazer sobre essa tragédia até esse momento, Miguel? Olha, essa posição de cautela em relação às apurações tem sido o tom também da família da Sâmia. Eu conversei com alguns assessores dela, me disseram que, óbvio, como você já mencionou, ela está devastada, né? Quer dizer, ninguém imagina começar o dia perdendo um irmão de uma forma tão brutal. Mas essa tem sido também, essa posição de cautela tem sido a postura dos dirigentes do PSOL no Rio de Janeiro, né? Eu vi o pré-candidato a prefeito do Rio, Tarcísio Mota, eu vi Chico Alencar, né, deputado, todos eles colocam, olha, há muitas possibilidades. Não há dúvida de que é uma execução, né? Os detalhes são bárbaros, né? 28 segundos a ação, a pessoa retornar ali. Então, de fato, nós não temos elementos suficientes que nos permitam, com absoluta certeza, cravar que se trata de um crime político. Mas, ao mesmo tempo, não nos faltam indícios que apontem para esse caminho, né? Nós temos os dois deputados, a deputada Sâmia foi destaque na CPI do MST, né, pelo seu estilo combativo, pela forma como se posicionou sempre de maneira contundente. É assim que ela tem conduzido a trajetória política dela, né? E a gente sabe que, infelizmente, a área da saúde é uma das áreas onde frequentemente a gente encontra casos de desvios, de denúncia. Nós todos acompanhamos, né, aqui no Bom para Todos, a CPI do Covid, as suspeitas de irregularidades na compra de vacinas, né? Então, são elementos que também podem indicar um crime político. O que eu acho, se a gente pode extrair elementos positivos dessa situação, em primeiro lugar, é a postura do ministro Flávio Dino e do presidente Lula. Parece pouco, parece uma formalidade, mas há pouco tempo atrás nós não tínhamos essa sensibilidade e esse dever em quem ocupava os postos de ministro da Justiça e da Presidência da República. Então faz muita diferença, assim, para um familiar receber uma mensagem, mesmo que seja por rede social, das autoridades competentes e de essa certeza que a família recebe de que não haverá impunidade. Isso é muito importante. O segundo aspecto muito positivo é que a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem insistido que a investigação deve ser conjunta e que quer responder rapidamente. Todos nós, obviamente, ao recebermos a notícia, imediatamente nos lembramos do caso Marielle Franco, obviamente, né? E aí a postura que a Polícia Civil, que a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro tomam nesse momento é muito distinto do que a gente viu no caso da Marielle, e que certamente teria permitido, se as polícias tivessem adotado essa mesma postura, que nós tivéssemos solucionado com muito mais agilidade o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, né? Então, a Polícia Civil e a Polícia Federal vão trabalhar juntas nessa apuração, e há a possibilidade, inclusive, de parceria das polícias do Rio de Janeiro com a Polícia de São Paulo para apurar esse crime caso haja. Então, a gente tem uma mudança de postura em relação a isso que é muito positivo. Agora, a gente precisa falar dos aspectos negativos também, né? O primeiro é que, para além do choque político, né, se não fosse irmão da deputada Sâmia, igualmente nós estaríamos debatendo isso hoje e estaríamos chocados com a gravidade, né? E não há dúvida de que quem fez, e o deputado Chico Alencar chamou a atenção disso muito bem, fez com a certeza da impunidade, porque como a gente está assistindo nas imagens, tudo foi registrado, as pessoas foram identificadas, né? Então, isso, e pelo tempo que isso levou, pela forma como foi conduzida, obviamente nós estamos falando de um grupo profissional, né? Foi uma execução e possivelmente tenha sido uma execução comandada pelo chamado Sindicato do Crime, que são os matadores profissionais que atuam para as milícias. E aí corre talvez o maior risco da investigação. No caso da investigação em torno do assassinato da vereadora Marielle Franco,
há uma suspeita de que que tem ocorrido uma espécie de condomínio, nas palavras de muitas fontes, ou seja, muitas pessoas interessadas no assassinato da Marielle se reuniram para financiar esse crime e, portanto, não é possível rastrear a todas ou encontrar todos os mecanismos. Então, a gente pode ter uma situação dessa novamente, em que o mesmo mecanismo é colocado em movimento, dessa vez para atingir uma outra deputada e um deputado do PSOL. Né? Então, e aí é lamentável, ainda dentro das más notícias, que aí a gente acorde com essa informação, mas também com a informação de que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, deu posse hoje como novo secretário de Ação Comunitária, Chiquinho Brazão, que é deputado federal e é ligado ao ex-deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, suspeito de envolvimento não só no crime, no assassinato da Marielle, mas de relação com milícias, né, com o escritório do crime, enfim. Então, é por conta dessa leniência e dessa omissão das autoridades que pessoas, assim, que criminosos assim, se sentem à vontade para continuar cometendo crimes, porque há a certeza da impunidade. E não há dúvida nenhuma, pelo tipo de ação, que nós certamente teremos aí policiais ou ex-policiais, ou enfim, egressos militares, por conta do tipo de ação, de crime e da velocidade com que isso aconteceu.